A seguir, IIGD Irajá. Às vezes eu fico preocupada com alguns, irmãos. Algumas vezes o novo convertido, quando eu vejo que ele está faltando muito aos cultos, eu logo pego lá os obreiros que acompanham e diz, já ligou, já procurou, por quê? De repente essa pessoa está passando uma luta e ela não está sabendo guerrear, não está sabendo vencer. Então vai ver como é que está a fé dessa pessoa, que ela pode estar abalada, ela pode estar desanimada e não dá outra. De vez em quando eu digo, estou muito chateado, olha, eu já recitei esse versículo. Digo, o versículo não é para recitar, a palavra de Deus é para comer, a palavra de Deus é para entender, a palavra de Deus é para operar. E aí, mas vamos lá. Aí o versículo 5, 1 Tessalonicenses 3:5, vamos juntos? Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-os saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser... Imagina um cristão que tem um bom entendimento, que não está percebendo que a sua fé está esfriando. Ele está caindo na letra e não está percebendo. Aí ele começa com os sintomas, aparece uma doença, uma enfermidade, ele começa a entristecer. Poxa, Senhor, eu sou teu servo, está tudo errado. Deveria ter repreendido e ficado firme, mas não repreendeu. Daqui a pouco surge um problema familiar. Senhor, quem é que aguenta isso? Senhor, já estou fazendo um esforço tremendo com a minha saúde. Ô Senhor, agora vem problema na família e lá vai ele para sentar num canto de isolado. Aí o diabo vem de mansinho e começa assim, bem sutil. Tá vendo? Tua fé não vale nada. Tua fé não resolve nada. Você não é como o apóstolo Paulo. Você não é como o pregador tal. Você é muito fraquinho. Daqui a pouco você vê aquele cristão largado, mas largado. Aí vai alguém, irmão, você não está indo à igreja, não está adiantando nada. Não estou conseguindo nada. Não está resolvendo nada. O diabo não é burro, pessoal. Coloca no seu coração. Coloca na tua mente. Ele não é burro. Ele sabe trabalhar para esfriar a fé. E ele conhece o caminho que ele cria nas trevas, no escuro, para tentar tomar aquela vida de volta. Cuidado para a tua fé não esfriar. Vou citar um caso bíblico rapidamente que todos os irmãos conhecem. E é muito forte. Elias foi um dos homens que mais apresentou fé nessa terra, não foi? Elias, o homem do fogo, da carruagem de fogo que levou. Todo mundo sabe que Elias não provou a morte? Quem sabe? Foi tomado numa carruagem de fogo. Os anjos vieram buscá-lo numa carruagem de fogo. A Bíblia diz isso, gente. Você crê na Bíblia? Muito bem. Mas antes disso, ele teve aqueles momentos espetaculares de fé. Ele desafiou os profetas de Baal. Ele encarou o rei Acabe, cara a cara, desafiou o rei. O rei casou com uma feiticeira. Ele foi lá, virou para o rei e falou, olha aqui, Acabe, olha aqui, tão certo como meu Deus vive. Esse Deus de quem eu sou, diante de quem eu vivo. Nos próximos anos não vai ter chuva, não. Eu orei, Deus segurou a chuva, Ele vai segurar a chuva. Eu estou parafraseando, para a gente não mexer muito na Bíblia. Mas o Elias foi muito ousado na fé. Ele orou, diz a Bíblia que Elias orou para não chover e não choveu. O que aconteceu? Bom, Elias faz o que tem que fazer e tal, e depois Deus esconde o Elias, faltou chuva e os bichos foram morrendo, o pasto foi secando e o reino de Acabe está afundando e está tudo dando errado para Acabe e a população está cheia de raiva do Acabe, está cheia de ódio, esse mercenário, ela está destruindo tudo, não tem chuva, Deus nem abençoa, bom, enfim. Aí o Elias faz aquela prova dos holocaustos. Chama os profetas de Baal e manda que ofereça holocausto. Vocês querem que chova? Pede ao Deus Baal, pede ao Baal.
Pede, ou seja, vai lá, pede para o diabo, vai lá. E fez com que aqueles profetas de Baal fizessem os sacrifícios. E aí ele chamou o povo de Israel e montou outro altar. Quantos conhecem esse momento? Isso poupa bastante da Bíblia. Outro dia, Deus inspirando, a gente mostra na Bíblia com detalhes. Mas o caso aqui é o esfriamento da fé. O perigo do esfriamento da fé. O cristão ele tem que vigiar para alimentar a fé desde que ele acorda até a hora que ele dorme. Porque durante o sono, quem tem fé sabe que Jesus está guardando. Diga para o seu irmão, Deus guarda o seu sono. Diga, o Espírito Santo guarda o seu sono. Diga, o Espírito de Deus guarda o seu sono. Você crê nisso? Os irmãos creem nisso? Tem palavra para isso, não tem promessa no salmista? Né? Em paz me deitarei, dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Quem conhece? Tem promessa de Deus para um sono tranquilo, tá? Quem é novo convertido, procura um obreiro. Obreiro, me dá essa palavra do sono tranquilo que eu preciso. Agora, não é bater o olho assim, ó, já li, vou dormir. Não. Tem que beber o remédio, chegar na palavra e botar para dentro, Mas vamos lá. Aí o Elias então desafiou, né? Chamou todo o povo de Israel, chamou a turma deles, os auxiliares dele. E aí ficaram os dois altares, todo mundo conhece a história. Bom, no final, o Senhor Deus derramou fogo, consumiu o holocausto de Israel, honrou Elias e tal. Só que quando tudo terminou ali, o Elias mandou acabar com os profetas de Baal e decapitou, arrancou a cabeça de todo mundo. Profeta de Baal, que representa os demônios. Todo mundo sabe disso? Aí tá bom. Quando a mulher do Acabe soube o que Elias tinha feito, mas ela bufou. O que você faria se o feiticeiro, que com uma oferenda mata 300 pessoas, se você soubesse que o teu nome era o primeiro da lista? Pastor, eu ia correr para outro país. Ué, mas o demônio não vai lá não? Acho engraçado, tem gente que é assim, não, estou cheio de problema no Brasil, eu vou para o país tal. Ah, o demônio não vai lá não tem demônio. Eles não se comunicam. Vai pensando. Mas aí vamos lá. Quando a mulher do Acabe soube o que Elias fez com os profetas dela, ou seja, com os demônios dela, ficou desesperado. Mas desesperado. Vocês sabiam que uma vez eu fiz a libertação de uma moça que vendia o corpo? Ela manifestou muitos demônios. E ela foi trazida no culto e manifestou. E aí eu pedi para Jesus uma limpeza total. Mas fiz o que Jesus falou. Ele tá numa unção gostosa, amarrei os demônios, falei agora e tal. Aí ela foi, uma semana depois ela volta. A senhora pode me devolver o espírito que eu ganho a vida com eles? Por quê? Porque eu fui consultar lá e ele nem baixou mais. Eu falei, isso eu não posso fazer. Mas o teu Jesus pode. Não, ele não devolve demônios, ele arranca demônios. Ele não devolve. Foi muito engraçado. Depois ela entendeu. Ela queria os demônios de volta. Me dá meus espíritos lá na piedade. Gente, tem muita história, irmãos. Muita história. Mas vamos lá. Vamos lá. Aí o Elias, né? A Jezabel, mulher do Acabe, ela fez um juramento. Ela mandou o Acabe chamar todos os oficiais dele, preparar o exército dele e disse, quero que procurem o Elias como quem procura uma agulha num palheiro. Por quê? Vão trazer ele para mim. Porque nós vamos ter esta semana, vamos ter um estrogonofe Elias. Receita de Jezabel. Culinária. Quando o Elias soube, você está pensando que ele estava com a mesma fé que no tempo dos altares? Estava não. Abre a sua Bíblia em 1 Reis 19. O que está escrito aqui em 1 Reis, capítulo 19, no título? Jezabel ameaça Elias. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias
havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou para escapar com vida, e se foi, e veio a Bérseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Versículo 4. E lê comigo. E ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor. Pastor Sérgio, chega ali um pouquinho, por favor. Por quê? Porque eu sou o Elias Desmilingueto. Eu vou sentar debaixo de um arbusto, eu vou chorar muito. Deus não resolve esses problemas. Jezabel quer me matar. Jezabel quer acabar comigo. Para onde eu vou fugir do exército de Acabe? O exército inteiro. Deus, me mata. Pastor Elias pediu a morte, gente. Irmão, de coração, duvido que não tenha aqui no meio de vocês alguém que no momento de fraqueza muito ruim chegou a pensar em morrer. Eu duvido que não tenha. Eu duvido que não tenha aqui no meio de vocês alguém que até abriu a boca e falou: Deus, por que você não me leva logo? Eu não vou pedir para você levantar o braço, mas eu tenho certeza absoluta. Vou te dizer por quê. Estávamos lá na Piedade ministrando um culto. O culto estava até sendo gravado. E eu senti dentro do meu espírito, uma coisa é a cabeça, outra coisa é aqui dentro. Senti no meu coração. Uma voz suave me dizia: aqui tem várias pessoas pensando em cometer suicídio. Foi que isso? Como a gente estava na televisão em canal aberto, e eu olhei, eu vi muita gente que eu não conhecia. Mas a maioria de membros. Mas eu vi muita gente convidada. Muita gente, melhor dizendo, que eu não conhecia. Primeira vez. Eu não dei muita atenção, não. Eu falei assim: acho que isso é coisa da minha cabeça. Mas eu sabia que era dentro do meu coração. Segunda vez, eu senti dentro de mim: para e ora. Aqui tem várias pessoas pensando em cometer suicídio. Terceira vez. Falei para os meninos das câmeras, naquele dia lá. Falei: pessoal, muito obrigado, para agora. Ninguém entendeu nada. Estava no meio de uma mensagem. Veio dentro do meu espírito: para e ora. Agora. Caramba. Falei: pessoal, para. Vamos todo mundo ficar de pé. Ninguém entendeu nada. Só tá com o caderninho na mão anotando, bloquinho anotando. Falei: pessoal, para e levanta. Deixa tudo aí na poltrona. Bota tudo aí rapidinho. Bota a sua Bíblia para você. Fica de pé. Irmãos, vocês estão demorando. Aí pedi: Jesus, toca aqui em todo mundo que estava com pensamento de suicídio. Quem estava lá nesse dia? Levante seu braço, por favor. Balança o braço. Aqui para a câmera filmar, por quê? Porque se a pessoa está de casa assim: que é isso? Tá. Estava lá? Pastor Sérgio estava lá? Pessoal, nós tínhamos cerca de 25 obreiros no culto, nesse culto. Foram mais de 35 manifestados ao mesmo tempo. Era grito, desmaio, gente desmaiando, gente gritando. Se chegasse alguém de primeira vez, ia dizer assim: isso não é uma igreja, isso é um sanatório. Todo mundo berrando. E desmaio, gente desmaiando. Depois, faltou obreiro. Eu falei: deixa que eu vou expulsar, em nome de Jesus. Falei: Jesus, o Senhor começou a obra, o Senhor termina. Em teu nome, saiam todos os demônios. Tá bom. Foi tanta gente chorando. Aí eu perguntei: quem de vocês estava pensando em cometer suicídio? A princípio foram 35 que levantaram o braço. Isso que eu estou falando é verdade? O que aconteceu, eu não sei como Deus trabalhou como Ele quis. Mas que Ele reuniu muitas pessoas que estavam pensando em cometer suicídio só naquele culto, foi só naquele culto. E trabalhamos para a libertação. Irmãos, o esfriamento da fé, sim,
Alguns membros também. Dentre aqueles 35 que caiu de imediato, alguns eram membros. E eu fiquei, na hora, muito assustada. E eu falei, Senhor. Mas aí o seu Deus me mostrou. Aí eu entendi a preocupação de Paulo. Lá no versículo 5 que você leu, você marca aqui agora e a gente volta lá. Vamos rapidamente? Marca aqui agora, 1 Reis 19, e volta lá em 1 Tessalonicenses 3,5. Volta comigo em 1 Tessalonicenses 6,5. 3,5. 1 Tessalonicenses. Você deixou marcadinho? Isso ajuda muito, né, pessoal, nos cultos. Então lê comigo o 5, vai. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, o nosso trabalho. Você já pensou, uma pessoa está dentro da igreja, depois de estar salva, lavada no sangue de Jesus, o nome no livro da vida. Essa pessoa, com o passar do tempo, esfriou na fé, esfriou tanto que os problemas dominaram, os problemas cresceram, ela entrou em desespero, se entregou completamente. O diabo vem, entra e diz assim, se mata, agora os seus problemas acabam. E a pessoa fraca vai dar lugar para a morte, sabendo que não vai entrar no céu. Peraí, pessoal, sabendo que vai pro... Mas pastor, não, meu irmão. Quem está fraco na fé nem raciocina nas coisas espirituais, nem consegue raciocinar. É um perigo. Cuidado com o esfriamento da fé, porque quando o bicho volta, ele quer tudo. Você viu Elias pedindo a morte, só que ele pediu a Deus. E como Deus não ouve oração de tolo, porque naquela hora ele foi tolo, como Deus não ouve oração de tolo, muitos aqui também estão vivinhos e vão continuar vivinhos. Vou fazer o seguinte: se você não tem receio ou vergonha de se expor, quem pensou em suicídio um dia na sua vida, levante seu braço. Levante, balance seu braço. Assustador. 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 E ainda dizem que o diabo não existe? Esse pensamento, esse raciocínio não é humano. Tudo que rouba, mata e destrói, tudo que vier para jogar você para baixo, não veio de Deus e não vem de você. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. O diabo, sim, ele trabalha para isso. Ele trabalha para roubar, para matar e para destruir. Coloca esse ponto demarcatório para os dois lados. Jesus veio para te dar vida abundante, mas o diabo antes veio para roubar, matar e destruir. Antes, depois, dá espaço para Jesus. Se esforça. O Elias esfriou na fé. Ele fez uma obra tão gloriosa, ele deve ter sido tão aclamado, que ele disse, pronto, acabou, minha fé está no topo. E aí? E aí, ele não percebeu que a fé dele foi esfriando. E quando ele soube que Jezabel queria acabar com ele, fazendo picado dele, ele foge e pede a morte. Por quê? Porque ele está fraco. A sua fé diminuiu. E ele não conseguiu enxergar que ele já não tinha mais fé. Irmãos, dentre as muitas coisas que nós precisamos espiritualmente, uma que não pode faltar de jeito nenhum é a fé. Cuidado com a tua fé. O que é fé? Certeza. A palavra é verdadeira e a bênção vai chegar. Volta lá rapidamente. Só quero mostrar para você o que levantou Elias. Rapidamente, só um pedacinho, que a hora está avançada. Vamos lá. Então eu fui no versículo 5 e eu vou repetir o 5. Não, foi no 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. E olhou e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se.
Irmãos, quem foi que disse que é o pão da vida? Quem disse que é o pão da vida? Quem disse que é o pão da vida? Então ele está recebendo Jesus? Sim. Esse pão cozido representa Jesus Cristo, com todo o seu sofrimento para te beneficiar. E a água? Você já ouviu falar da água como os rios que vão fluir pelo Espírito de Deus? Pois é, às vezes o cristão não bebe as águas do Espírito Santo. Ele bebe os problemas, ele come os problemas, ele enche a sua alma de problemas, ele enche seu coração de problemas, ele enche a sua cabeça de problemas, ele só fala de problemas, ele só escuta problemas, e depois ele quer que a fé fique aonde? Acabou, meu irmão, foi para o fundo de poço. Fica no meio do povo de Deus, venha para o culto, abra a Bíblia e leia. Para de ouvir aqueles que não têm fé. Você quer vencer? Saia do meio da incredulidade. Deus mandou um anjo. Deus sempre manda um anjo. Claro que hoje nem sempre um anjo. Deus vai mandar alguém. Alguém te liga e diz: como é que você está? Ah, estou chateado. Meu irmão, lembra quando você venceu aquilo, assim, assim? Lembro. Lembra daquela palavra que você me deu? Nem lembrava mais. Então vamos lá, pega na palavra, vamos orar agora. Nós somos chamados para isso, irmãos, para combater o bom combate, alcançar as bênçãos de Deus e derrotar Satanás. Diga graças a Deus. Em casa eu digo para você, leia esse capítulo inteiro, que você vai entender muita coisa. Por quê? Você vai ver que o diabo não deixou de tentá-lo. Ele entra numa caverna porque ele ainda está triste. Mas o Espírito de Deus não deixa ele ir sozinho. Vai lá falar com ele de novo. E aí? Bom, por fim, ele consegue se levantar e ele vai à missão dele até o fim. Você vai dizer para o seu irmão: vá até o fim. Diga: cumpra a sua missão até o fim. Diga: cumpra a sua missão até o fim. Diga: cumpra a sua missão até o fim. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.